Graça e paz, queridos. Boa noite. É uma honra, é um prazer. Esse momento do louvor é muito poderoso. Quando nós damos para o Senhor a nossa adoração, sabe? É algo muito bom, muito gostoso esse momento do louvor. Então, nós demos ao Senhor o nosso louvor. Agora Ele tem uma palavra para nós, queridos. Agradecer o louvor, vocês podem sentar. No final a gente volta. Quero incentivar você, amados, que está na sua casa, você convidar o seu vizinho, mandar o link para os seus conhecidos, seus parentes, para que para que essa palavra alcance eles também, queridos. Deus tem algo para nós nessa noite, que é a sua palavra. A palavra de Deus, ela sempre nos acrescenta. A palavra de Deus sempre nos põe para cima, sempre nos ajuda, queridos. Então é algo poderoso quando nós ouvimos da parte de Deus uma palavra. E eu quero incentivar você mesmo nesse momento para você estar conectado, sabe, para ouvir o que Deus tem para nós nessa noite. Sabe, amados, a melhor coisa que tem é ouvir a palavra de Deus nesses dias difíceis. É que se as pessoas lá fora falam em crise, nós não falamos em crise, nós falamos de Cristo porque é melhor. Porque nós somos mais que vencedores, queridos, em Cristo Jesus. Jesus conquistou para nós uma vida eterna. Jesus conquistou para nós uma vida abundante. Jesus conquistou para nós, amados, tudo que o homem precisa para viver no céu e na terra. Sabe? Então, uma coisa melhor do que falar do Evangelho. Não existe nada melhor do que servir a esse Deus. É o nosso Pai Todo-Poderoso, amado. Tão bom, tão maravilhoso. Se você estudar a palavra, você vai ver que Deus é bom, amados. Não tem como falar mal de Deus, não tem como dizer que Deus é ruim. Deus é bom em todo o tempo, queridos. Deus, Ele nos ama de uma forma tão poderosa. Ele é tão apaixonado por nós, queridos. Sabe? Precisamos entender isso, essa palavra de Deus, precisamos viver essa palavra. Sabe? A cada dia viver mais essa palavra, porque Deus é bom e Ele quer nos alcançar a cada dia, amados. Ele quer alcançar a sua esposa, o seu marido, o seu vizinho, Ele quer alcançar a humanidade. É o desejo de Deus que todo homem chegue ao pleno conhecimento da verdade. Esse é o desejo de Deus. Sabe, está aberto, está disponível a palavra. Sabe, só cabe ao homem querer viver essa palavra. Querer aceitar a palavra, viver essa palavra. Porque é simples, a parte de Deus está pronta. A parte de Deus Ele fez e está completinha. Agora precisamos fazer a nossa parte, amados. Nessa noite nós vamos falar de aliança, sabe, amados? E aliança é algo muito poderoso. Aliança é o compromisso entre duas pessoas. Entre um país e outro, entre um marido e uma mulher, existe uma aliança. E sabe, amados, dentro de uma aliança existem os deveres. Dentro de uma aliança tem os deveres. Para se você cumprir os deveres, você vai ter os seus direitos garantidos. Quando nós praticamos ou fazemos os deveres da aliança, nossos direitos eles são garantidos, amados. Amém? Então, a aliança é algo muito poderoso. Sabe, a gente precisa viver mesmo essa aliança, porque Deus tem aliança conosco, sabe, e quando algo sai errado, é da nossa parte. Deus nunca quebrou uma aliança com nenhum homem, com a humanidade. Várias vezes Deus fez aliança conosco, sabe, é o homem que sai do caminho, é o homem que se afasta de Deus. Deus nunca se afastou de nós, ao contrário, a iniciativa de encontrar o homem sempre foi de Deus. É sempre Deus que procura nos alcançar. É Deus que sempre busca nos abençoar, mas é sempre Deus. Então precisamos cumprir nosso dever dentro da aliança. Cumprindo o meu dever dentro da aliança, eu vou ter meus direitos garantidos. É simples, é básico, sabe, amado? É muito básico. Nós vamos falar nessa noite de uma aliança entre dois homens. É a aliança entre Davi e Jonatas, filho de Saul, rei de Israel naquela época. Eu quero convidar você a abrir sua Bíblia em 1 Samuel, capítulo 18. 1 Samuel, capítulo 18. Vamos meditar um pouquinho nessa noite sobre essa aliança entre esses dois homens. Samuel, capítulo 18. No capítulo 17, já tinha acontecido aquele fato de Davi ter ido lá e ter matado aquele gigante que estava afrontando o exército de Israel. E eles vieram para o palácio e ele estava conversando com Saul durante o capítulo 17. E eles estavam conversando, Davi e Saul. E no capítulo 18, no versículo 1, essa conversa continua. E diz assim: e sucedeu que, acabando ele de falar com Saul,
a alma de Jonatas se ligou com a alma de Davi. E Jonatas o amou como a sua própria alma. Versículo 2. E Saul naquele dia o tomou e não lhe permitiu que voltasse para a casa de seu pai. E Jonatas e Davi fizeram aliança, porque Jonatas o amava como a sua própria alma. Sabe, amados, uma aliança tão poderosa feita entre dois homens que eles se conheceram e então, sabe, surgiu, a palavra diz que Jonatas, ele se engraçou de Davi, ele foi com Davi porque Davi era um homem de caráter. Então eles fizeram essa aliança e Jonatas e Davi fizeram uma aliança porque Jonatas o amava como a sua própria alma, queridos. Amém? Então, mas lá e entre esse capítulo 18 de 1 Samuel até o capítulo 20, várias coisas aconteceram, queridos. Aí depois disso, Saul começou uma ciumeira com Davi e desse tempo para cá ele começou a querer matar Davi. Ele buscou tragar a vida de Davi e até no versículo 20, de 1 Samuel, a partir do versículo 20, no capítulo 20, a partir do versículo 16, diz assim: Assim fez Jonatas aliança com a casa de Davi, dizendo: O Senhor o requeira das mãos dos inimigos de Davi. E Jonatas fez jurar a Davi de novo, porque já havia feito uma aliança com ele lá no capítulo 18. Porquanto o amava, porque o amava com todo o amor da sua alma. Essa aliança ela foi reforçada aqui no capítulo 18, querido. Uma aliança que foi feita lá atrás e muitas coisas aconteceram desde que eles fizeram aquela primeira aliança, Jonatas e Davi, sabe? E eles nunca se afastaram e eles reforçaram aqui essa aliança. Tanto que a palavra diz que Jonatas fez jurar a Davi de novo, porquanto o amava, porque o amava com todo o amor da sua alma. E nesse versículo 18, nesse capítulo 20, continua a narração de Saul querendo buscando matar Davi o tempo todo, perseguindo Davi. E Jonatas, muito amigo de Davi, ficava sempre ajudando Davi. E nessa época aqui, parece que tinha a festa lá, eles precisavam sentar na mesa para uma festa nova lá, festa acho que é Lua Nova, alguma coisa assim. E Davi ficou preocupado porque Saul queria matar. E ele disse: Jonatas, eu preciso da sua ajuda, me libere para ir a Belém, ver meu pai, mas Saul vai ver a minha mesa, a minha cadeira vazia. Sabe? E o sinal vai ser esse: se ele ficar zangado, se ele perguntar para mim, diga que eu fui a Belém. Se ele ficar zangado, aí você sabe que ele vai querer, que ele continua querendo me matar. E foi assim, e foi essa festa, esse jantar, e a cadeira de Davi estava vazia, e ele perguntou por ele, e ele falou como havia combinado que ele tinha ido para Belém, mas no dia seguinte também continuou a festa, e a cadeira de Davi continuou vazia. E Saul perguntou de novo para Jonatas: e Davi, cadê? E ele não chegou ainda, ele não está conosco. E Saul ficou muito irritado, sabe? Jonatas percebeu que Saul ficou muito zangado, irado, e Jonatas perguntou para Saul: por que você quer matar Davi? Por que você quer tirar a vida de Davi? E Saul ficou tão irritado, querido, que no meio desse jantar, na frente de todo mundo, ele pegou a sua lança e lançou em direção a Jonatas para matar o seu próprio filho. Jonatas ficou muito revoltado, ficou muito magoado com o pai, se levantou e não voltou mais. Então Jonatas foi lá e mandou um recado buscou avisar Davi da situação, que realmente Saul continuava querendo tirar a vida de Davi. E no 1 Samuel, no capítulo 20, aí no versículo 41 e 42, diz assim: porque ele falou para Davi: olha, o sinal, eu vou vir com um rapaz, e ele vai atirar três flechas, e eu vou mandar ele buscar essas flechas, eu vou lhe dizer algo, e você vai perceber se a notícia é boa ou é ruim. Seria mais ou menos isso. E no versículo 41 do capítulo 20 diz assim: indo-se o moço, levantou-se Davi, porque o rapaz já tinha ido, já tinha pego as flechas que Davi havia jogado na direção onde Davi estava escondido, que era o aviso que Jonatas estava lá para trazer o retorno da parte de Saul. E no versículo 41 diz assim: indo-se o moço, levantou-se Davi do lado do sul e lançou-se sobre o seu rosto em terra. Inclinou-se 3 vezes e beijaram-se um ao outro. E choraram juntos, mas Davi chorou muito mais. E disse Jonatas a Davi:
vai-te em paz, o que nós temos jurado, ambos em nome do Senhor, dizendo, o Senhor seja entre mim e ti, entre a minha descendência e a tua descendência, seja perpetuamente. Então havia entre eles, queridos, uma aliança, e o Senhor eles botaram o Senhor como testemunha dessa aliança, porque Jonatas amava muito Davi, Jonatas conhecia o caráter de Davi, sabia que ele era um homem de guerra, que havia vencido aquele gigante, queridos, sabe, e Davi entendia muito bem o que era uma aliança, porque Davi já havia sido ungido rei, embora não estivesse reinando, porque tudo tem um tempo na nossa vida, embora Deus tenha falado, mas não era ainda a época dele reinar. Então ele sabia o que era uma aliança, ele sabia o poder de uma aliança. Tanto que quando Davi estava em casa e os irmãos dele estavam na guerra, o pai dele disse, vá Davi, levar um suprimento para os seus irmãos e me traga a notícia deles. Eu preciso saber se eles estão vivos, se eles morreram, eu preciso saber a notícia deles. E quando Davi chegou lá, o que ele fez? Ele se deparou com um gigante. E Davi ficou muito irritado, por quê? Porque o gigante estava ameaçando, insultando o exército de Israel. E Davi saltou e disse, quem é esse incircunciso para afrontar o exército do Deus vivo? Porque Davi percebeu, ele não tem aliança. Se ele tivesse aliança, ele não estava afrontando o exército do Deus vivo. Esse foi o sinal. Então Davi já sabia o que era uma aliança, querido. Porque por isso que ele fez aliança com Jonatas, ele sabia o poder de uma aliança e a seriedade dentro de uma aliança, sabe? E Davi, ele ficou, sabe, eu vou matar esse sem aliança, sabe? Só que, queridos, e daí passou o tempo, Davi virou rei, Saul morreu, sabe? Foi para a guerra, morreu Saul, morreu Jonatas, sabe? E Davi foi reinar. Passou-se o tempo, e Davi já estava reinando, e passou-se o tempo, e um dia Davi se lembra, queridos, que entre ele e Jonatas havia uma aliança, havia uma promessa perpétua entre a família dos dois. E Davi, ele lembrou, e ele chamou alguém, sabe, para perguntar sobre a família de Saul. Aí eu queria que você fosse lá para 2 Samuel, no capítulo 9, a partir do versículo 1, para a gente contar a segunda etapa dessa aliança entre Davi e Jonatas. Sabe, amados, Deus não esquece daquilo que Ele promete. Deus nunca vai esquecer daquilo que Ele falou para nós. Continua tudo valendo, continua de pé, amados. Só precisa ter o tempo certo, o momento certo. Nós precisamos também estar preparados para receber algo da parte de Deus. Não é de qualquer maneira, não é de qualquer forma, não. Então, em 2 Samuel, no capítulo 9, a partir do versículo 1, ele diz assim: e disse Davi, há alguém que tenha ficado da casa de Saul para que ele faça benevolência por amor de Jonatas, porque ele tinha uma aliança com Jonatas. E havia um servo na casa de Saul, cujo nome era Ziba, e o chamaram à presença do rei, de Davi, e disseram-lhe, o rei és tu? E disseram-lhe, ó rei, és tu Ziba? E ele disse, servo teu. E disse o rei, não há ainda alguém da casa de Saul para que eu use de benevolência de Deus? Então disse Ziba ao rei, ainda há um filho de Jonatas, aleijado de ambos os pés. E disse-lhe o rei, onde está? Disse Ziba ao rei, eis que está em casa de Maqui, filho de Amiel, em Lodebar. Então mandou o rei Davi e o tomou da casa de Maqui, filho de Amiel, de Lodebar. E Mefibosete, filho de Jonatas, o filho de Saul, veio a Davi e se prostrou com o rosto por terra, inclinou-se e disse, Davi, Mefibosete. Ele disse, eis-me aqui, servo. Versículo 7. E disse-lhe Davi, não temas, porque de certo usarei contigo de benevolência por amor a Jonatas, teu pai, e te restituirei todas as terras de Saul, teu pai, e tu sempre comerás pão à minha mesa. Então se inclinou e disse, quem é teu servo para teres olhado para um cão mortal, tal como eu? Olha a situação que ele se rebaixou. Então chamou Davi a Ziba e o moço de Saul e disse, tudo que pertencia a Saul e a sua casa tenho dado ao filho do teu senhor. Sabe, queridos, sabe, aqui a gente vê aqui muitas coisas aqui acontecendo. Primeira coisa, ele chamou, quando ele mandou chamar a Mefibosete, ele ficou com medo. Por quê? Porque era o único que ainda havia da casa de Saul.
ele podia reclamar o trono, porque naquela época, quando um rei assumia, tinha que eliminar todos da família. Não podia ficar ninguém vivo para não reclamar o trono depois em outro tempo. Sabe, isso você pode ver até entre os animais. Se você for assistir o Animal Planet, um leão, quando ele vai assumir uma matilha lá, dentro da leoa, ele chega, ele mata todos os filhotes, ele não deixa nenhum vivo, porque a prole dele precisa reinar a partir dele, para trás não fica ninguém vivo, ele mata todos os leõezinhos, e os que já estão adultos ele expulsa todos, ele fica só ele. Então, Mefibosete ficou com medo, queridos. Agora só me sobrou, agora vou morrer, porque só tem eu da casa de Saul, e o rei mandou me chamar. Sabe, querido, ele chegou tão cheio de creca, ele chegou tão cheio de creca que ele disse assim: quem é teu servo para teres olhado para um cão mortal, tal como eu? Sabe, amado, Davi não deu nem bola para a história dele. O versículo seguinte diz assim: então chamou Davi a Ziba, moça de Saul, e disse-lhe: tudo que pertencia a Saul e a toda a sua casa tenho dado ao filho do teu senhor. Sabe, amados, ele nem se importou com as crecas de Mefibosete. Deus não se importa, amados, como você vai chegar. O que Ele quer é amar você, o que Ele quer é cuidar de você, o que Ele quer é restituir você, o que Ele quer é abençoar você. Deus sabe, amados, que quando Ele chega, quando vem cheio de creca, vem cheio com a estima lá embaixo. Mas Deus, amados, Ele não olha para isso. Davi não se importou. E o texto continua no versículo 10, diz assim: trabalhar-lhe-ás, pois, a terra, e tu e teus filhos e teus servos, e recolherás os frutos para que o filho do teu senhor tenha pão para comer. Mas Mefibosete, filho do teu senhor, sempre comerá pão comigo à mesa. E tinha Ziba 15 homens, 15 filhos e 20 servos. Então Mefibosete foi tirado de Lodepar, foi honrado, e a partir daí já tinha terra de volta, foi restituído para ele, querido. Isso é muita honra, isso é um milagre. E a partir de agora, Mefibosete já tinha servos a serviço dele, 15 filhos e mais 20 servos, estava trabalhando para ele agora, para servir a Mefibosete. Uma pessoa que chegou lá dizendo: rapaz, eu sou um cão morto, você está se preocupando comigo por quê, rei? Sabe, mas Davi não se importou com isso, amados. E Davi disse: rapaz, você vai comer a minha mesa comigo. E disse, ainda no versículo 11, disse Ziba ao rei: conforme tudo quanto meu senhor o rei manda o seu servo, assim fará teu servo. Quanto a Mefibosete, disse o rei: comerá a minha mesa como um dos meus filhos. Sabe, amados, o rei chama Mefibosete, honra a vida dele e ainda bota ele na mesa. É assim que Deus faz, querido. Por quê? Porque havia uma aliança entre Davi e Jonatas. E ele honrou, e Deus honra a aliança, querido. Algo precioso para Deus é a aliança, tanto que Deus trata com o homem através de alianças. Se você estudar a palavra, tem várias alianças que Deus fez com os homens. E essa aliança, amados, continua de pé. Deus continua nos procurando, Deus continua nos aguardando. Sabe, porque Ele deseja. E não houve aqui, cara, meu Deus do céu, o que a palavra diz. Davi, o Mefibosete, disse o rei: comerá comigo a minha mesa como um dos meus filhos. Ele foi adotado. Ele foi recebido como um filho, amado. Por quê? Porque havia uma aliança. Porque lembrou, pai, tem uma aliança entre nós. Sabe? E Mefibosete era um homem que ele foi com 5 anos que o pai dele morreu, ele já entendia o que era morar num palácio, já sabia o que era coisa boa, mas na fuga, quando a pessoa que cuidava dele soube que o pai e o avô haviam morrido, ele fugiu rapidamente, ele deixou ele cair, e ele ficou realmente aleijado das pernas. Mas, queridos, e foi parar em Lodebar. Lodebar significa terra sem pasto. Terra sem pasto é lugar sem provisão, terra de esquecimento, terra de tristeza e dor. Foi lá que ele foi parar, do palácio para lá. Sabe, querido, mas havia uma aliança entre o pai de Mefibosete e Davi. E não foi deixado para trás essa aliança, queridos. E houve uma restituição, houve milagre, houve honra para Mefibosete. Por quê? Por conta de uma aliança, queridos. Nós fomos transportados do império das trevas para o reino do Filho do amor de Deus. Isso é uma nova aliança. Isso, amados,
é que nós estávamos num lugar de esquecimento, nós estávamos num lugar que nós não merecíamos, mas Deus nos amou e nos puxou para esse lugar, Ele nos transportou, Ele nos tirou de um lugar de esquecimento, por quê? Por causa de uma aliança, sabe? Ele fez uma aliança com nosso pai Abraão lá atrás, e Ele honrou essa aliança. Ele nunca nos abandonou, amados. Deus nunca nos abandonou. Deus nunca nos abandona, queridos. Queridos, e eu vou falar uma coisa para você. A aliança é algo que não tem prazo de validade. Porque quando o Caleb foi receber a promessa de Deus, ele tinha 40 anos. Sabe quando é que ele foi receber? Com 85 anos. 45 anos depois, amados. Não existe prazo de validade. Deus prometeu, está prometido. Vai chegar para mim e para a sua vida. Por quê? Porque existe uma aliança conosco, da parte de Deus. Não quebre a sua aliança. A parte de Deus Ele vai cumprir. Você precisa voltar ao lugar de origem para poder receber a sua herança. Para você poder ser honrado. Para você poder ser mimado pelo Pai. Volte ao lugar de origem. Mefibosete, ele saiu do lugar de esquecimento e voltou ao lugar de origem, que é o palácio. Queridos, quem tem promessa de Deus, quem tem aliança com Deus, não pode viver em um lugar de esquecimento, não pode estar em Lodebar. Lodebar é terra sem provisão. Palácio é lugar de provisão. Por isso ele foi tirado de lá, foi sentado junto com o rei, na mesa do rei, comendo como se fosse filho do rei. Sabe, amados, nós não podemos esquecer dessas coisas de Deus, dessa promessa. Sabe, nós precisamos viver isso a cada dia com muita intensidade, porque Deus está lá, no lugar dele, firme, nos aguardando. Pai, seja firme, fique fiel. Eu não vou arredar o pé. Deus ele está ali desejando, amados, que a gente volte, ou que você volte, se você estiver afastado dos caminhos do Senhor. Não importa como você vai voltar, as crecas que vai estar com você, você vai ser botado na mesa do rei, vai ser tratado como filho, amados. Essa noite a palavra para você é: volte aos caminhos do Senhor. Volte para a aliança com o Senhor. Essa é a palavra de Deus para nós nessa noite, amados. E Deus, Ele não rompe aliança. Deus, Ele sabe o poder de uma aliança. Deus, Ele trata conosco, amado, através das alianças, sabe? E o que é que Davi fez? Ele adotou Mefibosete. Ele chamou Mefibosete, tirou de Lodebar e botou na mesa: rapaz, a partir de hoje, tu vai sentar à mesa e vai comer comigo como se tu fosse o meu filho. Isso é uma adoção. E o que é que a palavra diz, amados, para nós, já na nova aliança? Eu queria que você abrisse sua Bíblia em Romanos, capítulo 8, a partir do versículo 15. Romanos 8, capítulo 8, versículo 15. Aleluia. Glória a Deus. Romanos 8, 15 diz assim: pois vocês receberam um espírito vocês não receberam um espírito que os torne de novo escravos medrosos, mas sim o Espírito de Deus, que os adotou como seus próprios filhos. Agora nós chamamos Abba Pai, pois o seu Espírito confirma com o nosso Espírito que somos filhos de Deus. Olha a ação de Davi, queridos. Parece que ele já estava na nova aliança. Pegou aquele menino, tirou de um lugar de esquecimento e botou na mesa, comeu a mesa com ele como se fosse filho dele. E o que a palavra diz aqui? É que nós agora somos filhos por adoção. Deus nos adotou como filhos nessa nova aliança, amados. E agora nós somos herdeiros de Deus, co-herdeiros junto com Jesus. Por quê? Por conta de uma aliança que Deus fez conosco, amados. Sabe, amados, Deus não despreza aquele que busca os caminhos do Senhor. Deus não despreza aquele que quer voltar, ou aquele que deseja viver nos caminhos do Senhor. Ele está de braços abertos. Sabe, Deus nunca vai dizer não para um ser humano. Por mais que você tenha errado, por mais que um ser humano erra, Deus jamais vai dizer não para um ser humano. Por quê? Porque Ele nos ama. Somos criatura dEle. Foi Ele que nos fez. E só que nos deu livre-arbítrio. Agora você só serve se você quiser. Enquanto você não quiser servir ao Senhor, você é criatura. Quando você quiser servir, aí sim você passa a ser filho de Deus. Está lá no Evangelho de João, capítulo 1, versículo 12. Você pode conferir lá. Sabe, mas tem aqui uma história do filho, o filho pródigo. Todo mundo conhece essa história. É o filho perdido, vamos dizer assim, que ele desejou ir embora, requereu a herança dele.
e o pai dele deu a herança para ele. Ele foi para uma terra distante, essa terra entrou em crise, ele gastou tudo que tinha, e passou fome, e terminou perdendo emprego lá, num homem que criava porcos. E ele passava fome, ele desejou tanto, tinha tanta fome que tem uma versão que diz que ele desejava comer as bolotas da ração do porco, tem uma versão que diz que ele desejava comer as vagens da ração do porco. Mas um dia ele caiu em si, ele disse, eu vou voltar para a casa do meu pai, porque lá tem comida, lá tem provisão, até para os empregados eu vou voltar, e eu vou viver como empregado dele. O importante para mim é eu estar com meu pai de volta, porque eu reconheço que eu errei, sabe, eu pequei, sabe, eu fiz coisa errada, mas eu vou voltar para meu pai, ele vai me aceitar. E Lucas, no capítulo 15, a partir do versículo 20, para não ler tudo, que é grande o capítulo, a partir do versículo 20 diz assim, pôs-se então a caminho de casa, e ainda vinha longe quando seu pai, vendo-o aproximar-se, e cheio de compaixão, correu ao seu encontro, abraçou e o beijou. E o filho lhe disse, pai, pequei contra o céu e contra ti, e já nem mereço ser chamado teu filho. Sabe, amados, mas você viu que Mefibosete, quando ele voltou, que estava na presença de Davi, que ele disse, quem é? Você vai se importar comigo, eu sou como um cão morto, eu não mereço nada. E Davi no versículo seguinte, olha, eu estou restituindo as terras que eram do teu avô, agora são tuas. Davi não deu bola para ele. Sabe que aqui no versículo seguinte, ele diz aqui no versículo 21, o filho disse, pai, pequei contra o céu e contra ti, já nem mereço ser chamado teu filho. Olha o versículo seguinte, o pai dele nem deu bola para o desabafo dele. Nem quero nem saber o que ele diz no versículo 22, mas o pai disse aos servos, depressa, traga o melhor manto que houver em casa, e vista-lhe, ponham-lhe um anel, aliança, no dedo, e calçado novo, e matem o bezerro que estamos a engordar, porque vai haver grande festa. Aleluia. Queridos, a palavra é poderosa, esse texto é muito poderoso, porque ele diz, pai, eu nem mereço ser chamado teu filho, e no versículo seguinte, o pai fica tão feliz, que acho que ele nem ouviu o desabafo do filho, ele diz assim, mas o pai disse ao servo, depressa, traga o melhor manto que houver em casa, e vista-lhe, ponham-lhe um anel, a aliança está de volta, a aliança está refeita, o pai espera o filho para refazer a aliança, para continuar a aliança que da parte de Deus continua, amado, nunca parou, sabe? Ele põe um anel no dedo e calçado novo, e matem o bezerro que estamos a engordar. Olha, o pai espera o filho voltar, ele sabia que ele ia voltar, porque ele dizia assim, matem o bezerro que estamos a engordar. Se ele estava engordando o bezerro, ele estava esperando alguém voltar. Ei, querido, tem um banquete pronto, aguardando a sua volta. Tem um banquete prontinho, Deus só quer que você volta. Ele diz, porque vai haver grande festa com a sua volta, com o seu retorno. Matem o bezerro, o pai está preparado para receber você de volta. Ele mandou matar, foi o bezerro, porque vai haver grande festa. Vai haver grande festa na sua volta, no seu retorno, no seu regresso. E você que já é de casa, que já está aliançado, desfrute do banquete, porque está pronto, o banquete está lá. Não fique como um filho lá, olha, você nunca matou um novilho para mim, rapaz, está tudo aí, é teu, pega e faz um churrasco para tu, fica reclamando de barriga cheia, não dá. Foi mais ou menos isso que aconteceu, querido. O banquete para os obedientes está pronto. O banquete para aqueles que nunca abandonaram a aliança continua pronto, você só precisa desfrutar. Mas para quem quiser voltar, tem bezerro, tem banquete. O pai está de braços abertos aguardando, olha, volta, que eu vou matar um bezerro, vai ter uma churrascada, vai ter uma festa grande no seu regresso. Deus está de braços abertos, querido, nessa noite, aguardando o seu retorno, aguardando a sua volta. Ele está desejando abraçar você de novo, Ele está desejando abençoar você de novo. Deus está desejando reativar as promessas dele na sua vida, porque ele não pode cumprir aquilo que ele prometeu se você saiu do caminho do Senhor. Deus vela para cumprir a sua palavra, mas a palavra de Deus está aqui. Nós não podemos sair daqui, queridos, desse caminho de bênção, desse caminho de proteção. Então Deus está querendo que você volte para cá, volte para o lugar da bênção, volte para o lugar da promessa, para que ela se cumpra na sua vida, amados. Essa é a palavra de Deus nessa noite. Regresso, refazer a aliança, recomeçar. E para quem já está, continuar. Sabe, amados?
em Jeremias, no capítulo 31, no versículo 33, 31 a 33, Deus fala que ia haver uma nova aliança conosco. Ele diz assim: está chegando o dia, diz o Senhor, em que farei uma nova aliança com o povo de Israel e de Judá. Não será como a aliança que fiz com os antepassados, quando os tomei pela mão e os tirei da terra do Egito, embora eu os amasse como o marido ama a esposa. Eles quebraram a aliança, diz o Senhor. Esta é a nova aliança que farei com o povo de Israel. Depois daqueles dias, diz o Senhor, porei minhas leis em sua mente e as escreverei em seu coração. Serei o seu Deus, eles serão o meu povo. Por isso que Romanos 12, querido, fala para renovar a mente com a palavra. Sabe? É na mente e no coração. Sabe? Essa nova aliança agora, queridos, ela não é mais como a aliança de antigamente, que era pautada numa regra. Era um sinal visível. Hoje não, na nova aliança, essa está dentro de nós, está no nosso coração. É uma relação recíproca entre o homem e Deus. A nova aliança funciona assim. Não é com sinais, não é com regras. Hoje é direto no coração. A nova aliança, essa nova aliança chegou, amados. Sabe, queridos? Queria que você abrisse lá em Lucas 22, 20, para a gente continuar. E a nova aliança chegou, amados. Lucas 22, 20, trata-se da ceia que Jesus fez. E diz assim: depois da ceia, Jesus tomou o cálice de vinho e disse: este é o cálice da nova aliança, confirmada com meu sangue, que é derramado como sacrifício por vós. Querido, Jesus inaugurou a nova aliança à sombra da sua cruz. Quem sabe se de lá onde estava celebrando aquela ceia, não estava vendo aquela cruz lá, aquele lugar, e disse: rapaz, daqui a uns dias eu vou estar lá, pregado naquela cruz, nessa nova aliança. Porque essa nova aliança foi confirmada com sangue, que é derramado como sacrifício por vocês, amados. Querido, naquela ceia, Jesus pegou aquele copo e olhou aquele líquido vermelho. Ele viu, querido, o sangue dele derramado ali dentro daquele copo. O sangue da nova aliança. E ele pegou aquele vinho e deu aos discípulos e disse assim: ei, este é o sangue da nova aliança. Esse sangue vai unir vocês a mim e vai unir uns aos outros. Essa é a nova aliança. Sabe, amados? Essa aliança, essa nova aliança, ela é poderosa. Ela é esperançosa. Ela é muito boa. Por que ela é nova aliança? Porque nunca fica velha. Porque ela é mais poderosa que a outra, queridos. Por quê? Porque o sangue é nobre. Não é sangue de animais. Foi o sangue de Jesus que foi derramado naquela cruz por mim e por você. Ela é nobre, essa nova aliança. Ela nunca vai ser velha. Vai ser sempre chamada de nova aliança. As que ficou para trás são velhas, mas a nova aliança vai ser sempre nova aliança. Porque era sangue nobre de Jesus que estava lá, que foi derramado por mim e por você, amados. O sangue de Jesus que uniu os discípulos a Jesus e que nos une um ao outro. O sangue de Jesus nos uniu. Somos um só. Somos agora filhos de Deus, amados. É o que diz a palavra. Precisamos viver isso, essa aliança. Deus não quer que nós nos afastemos dele. Deus deseja que aquele que se afaste volte rápido. Porque Deus tem pressa em nos abençoar. Deus tem pressa em nos dar aquilo que Ele prometeu. Deus não é homem para falhar, amado. Todo dom perfeito, toda boa dádiva, vem do Pai das luzes, amado. Ele não muda, Ele continua sendo Deus. Deus não tem tempo. Tempo para Ele não existe. Aleluia. Em Hebreus capítulo 8, versículo 6, fala dessa nova aliança, dessa superior aliança, e diz assim: agora, porém, Jesus, nosso sumo sacerdote, recebeu um ministério superior, pois ele é mediador de uma aliança superior, baseada em promessas superiores, amados. Nós estamos dentro disso aqui, dentro dessa promessa superior, dentro dessa aliança que tem mais qualidade do que a outra, por conta de um sangue nobre de Jesus que foi derramado por mim e por você. Sabe, nessa aliança temos Cristo como nosso sacerdote, nosso intercessor, nosso advogado. Para que melhor que isso? Não existe coisa melhor que essa. Ter Jesus como o nosso intercessor, como nosso advogado, como nosso irmão, como alguém que nos ama. Sabe, queridos, a nova aliança é a aliança da salvação. Só na nova aliança existe salvação, na nova aliança existe perdão de pecados.
Sabe, o sacrifício ele era temporário, era passageiro. Tinha que fazer de novo. Agora, quando nós nos arrependemos, voltamos ao lugar da aliança e continuamos, pronto, está selado. Sabe, amados, em 1 Pedro, olha como nós éramos antes da aliança. Antes de Jesus vir, querido. O que a palavra diz em 1 Pedro, capítulo 2, versículo 9 e 10, diz assim: vocês, porém, são povo escolhido, reino sacerdotes, nação santa, propriedade exclusiva de Deus. Assim vocês podem mostrar às pessoas como é admirável aquele que os chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Precisamos ser vistos. Deus precisa ser visto em nossas vidas, porque Ele nos chamou para a sua maravilhosa luz. Mas, querido, o texto continua e diz assim: antes vocês não tinham identidade como povo, agora vocês são um povo de Deus. Antes vocês não haviam recebido misericórdia, agora receberam misericórdia de Deus. A palavra diz que, queridos, antes nós não tínhamos nem identidade como povo. Está dizendo que nós éramos indigentes. Indigente não tem identidade, não sabe quem é pai, quem é mãe. É indigente. Eu olhava para o outro assim: quem é você? Eu não sei, não, acho que eu sou mula sem cabeça, porque eu não sei. Sabe, querido, mas veio Jesus e morreu por nós. Nós éramos indigentes, mas agora, nós agora somos povo de Deus. Antes não havia recebido misericórdia, mas agora recebemos misericórdia de Deus, por causa dessa nova aliança, amados. Aleluia. Deus é bom, queridos. Essa é a aliança da salvação. Essa é a nova aliança. Atos 16:31 trata daquele episódio de Paulo e Silas na prisão. Sabe, quando eles estavam lá adorando ao Senhor, e eles oraram e cantaram, e a prisão se abriu, e aquele guarda ficou desesperado, queria se matar. E eles falaram com ele: não, estamos todos aqui. E no versículo 16, capítulo 16, versículo 31, diz assim: eles responderam, falando com o guarda: creia no Senhor Jesus, você e a sua família serão salvos. Porque ele perguntou: como eu faço isso? Como eu posso ser salvo? Basta crer em Senhor Jesus, vai ser salvo tu e a tua família. E eles foram lá e pregaram para a família deles, todos foram salvos. Essa nova aliança é a aliança da salvação. Nessa aliança nós temos condições, amados, de viver como Jesus viveu aqui nessa terra, mas sem fazer parte dessa terra. Nós estamos aqui, mas nós não somos daqui. Jesus viveu aqui, mas não fez parte da terra. Ele viveu vida de milagre, uma vida de poder, queridos. Precisamos viver essa nova aliança, essa aliança de salvação. Ela está disponível. Aliança de bênçãos espirituais, como está lá em Gálatas, capítulo 3, versículo 13 e 14. Mas Cristo nos resgatou da maldição pronunciada pela lei, tomando sobre si a maldição por nossas ofensas, pois as Escrituras dizem: maldito todo aquele que é pendurado no madeiro. Por meio de Cristo Jesus, os gentios foram abençoados com a mesma bênção de Abraão, para que recebêssemos pela fé o Espírito prometido. Nós recebemos esse Espírito prometido, o Espírito de Santo de Deus está aqui dentro de nós. Eu costumo dizer que existe um pedaço do céu dentro de mim e dentro de você, queridos. Esse Espírito de Deus, a promessa de Abraão chegou até nós. Fomos alcançados por causa de uma aliança que Deus fez com Abraão lá atrás, querido. Nós estamos inseridos nisso, nessa aliança. Em Efésios 1:3 diz assim: todo louvor seja a Deus, o Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos abençoe em Cristo com todas as bênçãos espirituais nos domínios celestiais. Amém, amados? É a aliança da bênção, a aliança de bens materiais. Essa é a nova aliança, aliança de salvação, aliança de bens espirituais, aliança de bens materiais, também de bênçãos espirituais, queridos. Eu vou encerrar aqui com esses textos aqui que eu vou ler agora para você, sabe? Isaías 1:19 diz assim: se tiverdes disposto a me obedecer, terão comida com fartura. Nessa versão diz assim: se você estiver disposto a obedecer, você vai ter comida com fartura. É o que diz a palavra, bens materiais. Aleluia. Segundo Coríntios, capítulo 8, versículo 9, diz assim: vocês conhecem a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, que embora fosse rico por amor a vocês, Ele se fez pobre, para que por meio da pobreza dele, vocês se tornassem ricos. Então, querido, está disponível. Ele se fez pobre para que nós pudéssemos nos tornar ricos. Aleluia. Você está debaixo da nova aliança, amados.
Abraão, Isaac e Jacó, eles prosperaram, eles tiveram bênçãos materiais e bênçãos espirituais também. Não é pecado ter bênçãos materiais, não, queridos. Existem bênçãos espirituais e bênçãos materiais para mim e para você disponível. Sabe? Nenhuma crise vai nos atingir, nenhuma crise vai nos alcançar, porque nós fazemos parte dessa aliança, fazemos parte desse reino próspero, desse reino abençoado que é o reino de Deus, queridos. Nós estamos aliançados com Deus, e Deus não quebra aliança. Não tem prazo de validade a nossa aliança, a aliança de Deus conosco. O que nós precisamos é ficar nesse lugar de bênção, é permanecer firme nisso, independente das circunstâncias, amados. Essa é a palavra de Deus para nós nessa noite. Ficar firme na aliança, nessa nova aliança que vai ser sempre nova. E Ele está chamando de volta, amado, você que está afastado dos caminhos do Senhor, ou você que ainda não confessou o Senhor como seu Salvador. Sabe, Deus está te chamando nessa noite, sabe, para um tempo novo na sua vida, para um tempo de regresso. Sabe, Ele quer te tirar desse lugar de esquecimento, quer te botar para sentar na mesa do Rei. Sabe, amado, precisamos viver essa nova aliança como filho de Deus, como filho de Deus, como alguém que tem aliança com o Pai. Sabe, nós somos chamados para viver como rei, falar como rei, se vestir como rei, nos comportarmos como rei, porque nós temos essa aliança com Deus. Sabe, Deus quer nos alcançar nessa noite. Deus quer que você volte nessa noite. Deus está te chamando para os braços dele novamente. Ei, venha, sente à mesa comigo. Eu quero te abençoar. Eu quero te restituir. Eu tenho milagres para você. Eu quero te honrar. Deus está te chamando nessa noite, amados. Volte aos caminhos do Senhor. Sabe, você que ainda não confessou, nessa noite é a oportunidade que você tem para confessar o Senhor. Sabe, a palavra você já ouviu, agora basta você confessar, crer com o seu coração, como diz lá em Romanos 10, 9. Sabe, é ouvir, crer com o coração e confessar com a boca. Então você pode fazer nesta noite uma confissão de fé, você pode confessar ao Senhor nessa noite, e no rodapé do seu vídeo aí, a produção vai botar um telefone de contato, se você se reconciliou, ou se você se reconciliar nessa noite, ou aceitar o Senhor, como Salvador da sua vida, você vai ter um telefone de contato para você possa ligar, passar uma mensagem, você vai ser orientado como proceder amanhã. Você vai receber uma mensagem, sabe, do nosso pastor presidente. Sabe, a produção vai botar um telefone de contato aí. Sabe, então você pode nessa noite fazer uma confissão de fé comigo nessa noite. Ou de confissão de fé ou de reconciliação. Sabe, você pode repetir comigo, levantar a sua mão e dizer: Pai, nessa noite, eu me arrependo dos meus pecados, eu volto aos teus braços, ou te aceito como meu Salvador. Pai, eu quero viver uma nova vida, eu quero ser abençoado, eu quero estar aliançado contigo, eu quero viver essa aliança que foi falada nessa noite. Eu quero sentar à mesa contigo, eu quero participar desse banquete, eu quero uma vida nova, eu peço perdão pelos meus pecados, pelas coisas erradas que eu fiz. Aleluia. E Deus, amado, vai te perdoar, Ele te recebe de volta. Como um pai recebeu aquele filho, que o filho disse: eu nem mereço mais ser teu filho, eu pequei. E o pai disse, nem ligou porque ele falou, disse: olha, pega uma roupa nova, melhor que tiver. Pega um anel, bota no dedo dele, porque nós temos uma aliança novamente. Pega um calçado e mata aquele novilho que está sendo engordado. Vai ter festa hoje. Hoje vai ter festa. No seu retorno tem festa. Sabe, amados? Deus está desejoso por isso. Então, se você fez essa confissão, se você se reconciliou, se você aceitou o Senhor, manda uma mensagem para que a gente fique sabendo da sua decisão nessa noite. E nós vamos também honrar o Senhor nessa noite com nossos bens, com nossos dízimos, com nossas ofertas. Quero chamar o louvor. 2 Coríntios capítulo 9, versículo 6, diz aí: isto afirmo, aquele que semeia pouco também colhe pouco, mas o que semeia com fartura, colherá com abundância, querido. Sabe, a sua colheita está determinada pela quantidade da sua semeadura. Muita semente, muita colheita. Pouca semente, pouca colheita, amados. Sabe, queridos, Deus conta conosco nesse tempo. Sabe, nenhum vírus, nenhum verme do inferno parou a palavra de Deus. Nada para a obra de Deus. Nada pode nos parar. Porque Deus tem aliança conosco. Nós estamos no lugar, nós estamos na brecha. Estamos nesse lugar de bênção. Nós estamos nesse lugar que o Senhor
nos protege, nos guarda. Nenhuma bactéria do inferno vai atingir a minha vida, nem a sua, amados. Sabe, você precisa entender isso. Investir no reino de Deus, para que outras vidas sejam alcançadas. Sabe, amado, você pode fazer a sua transferência agora. A conta corrente está aí no seu vídeo. Você pode fazer, é Banco do Brasil. Você pode fazer a sua transferência. Então, você pode também ligar, está aí no rodapé do seu vídeo aí. Você pode anotar e fazer a sua transferência. Ou você pode ligar e pedir que alguém vá da sua casa. Ou pode passar aqui na igreja. A igreja tem expediente. Fica uma pessoa aqui para atender alguém que necessite de oração. Ou fazer alguma coisa aqui. Sabe, amados? Estamos contando com você. Deus conta com você. Sabe, o reino de Deus não é dar dinheiro, o reino de Deus é investimento. O reino de Deus é para aqueles que já entendem, eu sou abençoado, por isso eu estou abençoando. Você não vai ofertar, porque para ser abençoado, você vai ofertar, porque você já é uma pessoa abençoada por Deus. Somos abençoados por Deus em tudo, em todas as áreas, somos supridos. Deus nos tirou de Lodebar, de um lugar sem provisão, nos botou no seu reino. Assim, estamos assentados com Jesus nas regiões celestiais. Querido, faça isso nessa noite. Fique em paz, em nome de Jesus. Tenha uma semana próspera, abençoada. Declaro portas abertas para você, para sua família. Declaro saúde sobre você, sobre a sua família. Nenhum mal vai chegar à sua tenda. Nenhum mal vai te suceder, porque estamos aliançados com Deus. Porque em Deus há provisão, em Deus há saúde, a vida abundante, amados. Então, tenha uma semana abençoada. Fique com Deus. Seja feliz na prática da palavra.